Senhor, nós te agradecemos muito pela forma que o Senhor nos ama, é uma forma inexplicável. Somos pessoas que queremos te afrontar com o nosso pecado. Nós temos prazer em te ofender com a maneira que vivemos. E é incrível que o Senhor ainda consiga amar pessoas como nós, nos ofertando a possibilidade da salvação, porque não queres nos enviar para o inferno. Obrigado pelo amor que o Senhor teve pela Dani, e que o Senhor agora, através da palavra dela, nos edifique e traga graça em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver. Eu tinha deixado uns slides. Eu sei que tem um problema com nada show. É muita tecnologia. Então, o pastor Ayrton, ele pediu para eu trazer esse tema para vocês, que é como o feminismo, o movimento feminista, influenciou e influencia em casos de homossexualidade feminina. É o levante. Vamos ter que esperar um pouquinho para passar os slides, ou eu vou seguir os slides mesmo? Hã? Pastor aí? Espera, né? Só para esclarecer, eu não sou uma cristã moderninha que acha que cristão tem que ser tatuado não, tá, gente? Eu fiz essas tatuagens antigamente, tá? Eu cheguei na assembleia, daí as pessoas ficaram olhando assim pra mim, achando meio estranho, eu toda cheia de tatuagem, eu tive que explicar, e eu tô explicando pros irmãos também, que as tatuagens são da minha vida. É o Glauber ali? Ah, você era da igreja da Daiane, minha prima. Você lembra de mim, então? Tá vendo? Se o Data Show não tivesse estragado, eu não ia te ver. Eu saí da Filadélfia, né? Eu casei com a Débora, eu fui pra igreja de Cristo. Aí eu fui com a Débora. Ele tá falando assim, então você lembra de mim? que pensa, cara, muito feliz. Se pode pedir pra passar, que vai passar. Ah, tá bom. Pode passar. Então, eu queria indicar para vocês alguns livros relacionados a esse tema, que é o Feminilidade Radical, um livro muito bom. Ele traz um pouco do que eu vou trazer aqui na palestra com relação ao movimento feminista e quais as respostas que a gente tem para dar para o movimento feminista. Outro que é muito bom é esse Confrontando o Feminismo Evangélico. Você vai lá? Para as mulheres, principalmente, que acreditam que tem como ser cristã e ser feminista, eu indico muito esse livro, que ele vai quebrar muitas ideias que a gente tem sobre isso. Outro livro muito bom é O Pensamento Secreto de uma Convertida Improvável. É um livro excelente, que ela também era ex-feminista, ela também era lésbica, e ela conta como ela foi alcançada por Cristo nesse livro. É muito interessante. Outro livro muito bom também é Lugar de Mulher é Onde Deus Disser, que é o livro da Renata Veras. Ela é uma escritora, e ela tem um blog aqui no Brasil, e quem quiser acompanhar o blog dela é Mulheres em Apuros, e ela traz diversos temas muito legais pra gente que é mulher, não só ela que escreve no blog. Vamos lá. O movimento feminista, foi dividido em 3 ondas. A primeira onda
começou com o movimento sufragista e começou lá em 1848 com a Convenção dos Direitos das Mulheres, e as principais ativistas eram Elizabeth Cady e Lucretia Mott. Lá elas fizeram a Declaração de Sentimentos, que era um documento segundo a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E as pautas principais eram o direito ao voto e a cobertura e reforma do casamento, e também a cobertura e reforma do cristianismo. Elas propunham mudanças com relação ao governo da igreja. Em 1800... Eu posso usar outro microfone? Porque eu fico meio perdido com isso aqui. Eu prefiro esse. Em 1848, Elizabeth Cady, ela foi a personificação da primeira onda do feminismo. Ela escreveu um livro que é a Bíblia da Mulher, que é uma reformulação feminista das escrituras. E uma das frases mais conhecidas dela é vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada ao matrimônio. O principal alvo do movimento feminista, desde o seu começo, que o pessoal fala, não, a primeira onda feminista era uma onda boa, ela só queria lutar pelos direitos das mulheres. Desde o início do movimento feminista, a gente tem ataques diretos ao casamento e ataques diretos àquilo que a Bíblia diz. Porque desde o começo do movimento feminista, elas propunham alteração no governo da igreja, alteração às coisas da Bíblia também. Inclusive, a Elizabeth Cady escreveu uma Bíblia voltada para mulheres. Em 1859, pode passar, por favor? Você pode passar, porque eu já falei. Em 1859, Charles Darwin ele publica A Origem das Espécies. Em 1870, tem a tentativa de aplicação do darwinismo social, onde ele propunha que as mulheres elas eram seres inferiores aos homens, porque enquanto o homem saía para poder trabalhar, para poder fazer as suas atividades, as mulheres ficavam dentro de casa, e isso fazia com que elas ficassem com faculdades mentais subdesenvolvidas. Essa era a proposta que a teoria de aplicação do darwinismo social propunha. E, influenciada por essa teoria, em 1892, Charlotte Perkins ela escreve o livro Mulheres e Economia. Ela é escritora de um clássico feminista que, se alguém tiver estudado o movimento feminista, deve ter lido, que é O Papel de Parede Amarelo. E, influenciada por isso, o seu principal tema era que o confinamento das mulheres no lar era a principal causa delas serem inferiores aos homens. E ela colocava sempre o lar como uma instituição retrógrada e irrelevante. Depois a gente começa isso. A gente tem o início da segunda onda feminista, em 1920. E Margaret Sanger, ela foi uma das principais precursoras da segunda onda do feminismo. E ela começa com a questão do aborto também. A frase mais conhecida dela é: a coisa mais misericordiosa que uma família numerosa faz a um de seus infantes é matá-lo. Aí ela começa com a questão do aborto, propondo o aborto como forma de controle de natalidade também. Inclusive, ela foi uma das fundadoras de um dos primeiros movimentos de controle de natalidade com infanticídio e pró-aborto. Ela também queria uma nova modalidade de ensinamento cristão e propunha a alteração dos padrões sexuais femininos. Então, a partir da segunda onda, a gente já começa a ver essa questão de troca do papel feminino dentro do feminismo. E para piorar a situação, na Europa, em 1929, Simone de Beauvoir conhece Jean-Paul Sartre. Eles se encontram e eles começam um relacionamento não monogâmico, um relacionamento que eles chamavam de relacionamento radical, que hoje a gente conhece como poliamor ou amor livre, que é muito presente nas universidades. Que no relacionamento deles, eles eram casados, entre aspas, porque eles não acreditam no casamento em si, mas eles tinham uma relação como se fossem casados, e cada um deles podia se relacionar com quem eles quisessem. Ela podia se relacionar com homens e com mulheres, e ele também. E eles propuseram essa forma de relacionamento que a gente vê muito comum nos dias de hoje, principalmente na parte da militância, né?
Depois disso, em 1949, Simone de Beauvoir publica o livro O Segundo Sexo. Eu li antigamente, e eu li alguns capítulos agora de novo para preparar essa palestra. E O Segundo Sexo é a principal obra do feminismo moderno. Até hoje esse livro é usado. Simone de Beauvoir propõe também uma redefinição da mulher em relação ao homem. Ela defendia qualquer forma de socialismo que separasse a mulher de dentro de casa. Ela defendia também a descriminalização da relação consensual entre menores de 15 anos e adultos, que hoje a gente conhece como pedofilia. Então essa era uma das pautas que Simone de Beauvoir levantava. E ela também era a favor do aborto, inclusive tem algumas especulações que ela fez alguns abortos também. E ela fez conhecida a frase "ninguém nasce mulher, torna-se mulher", que é uma ideia de que a construção feminina é a sociedade que impõe. E que hoje a gente está vendo isso muito comum, essa frase um pouquinho parecida na questão da ideologia de gênero, né? Que a criança ela nasce sem gênero, é a sociedade que impõe o gênero para ela. Então a gente vê que desde o começo o movimento feminista tem colocado essas pautas e como as coisas que o movimento feminista lá na segunda onda colocou tem surgido influências até hoje. E no seu livro O Segundo Sexo, ela incentiva a sexualidade precoce e ela tem um capítulo no livro dela exclusivo para lésbicas, para mulheres lésbicas, onde ela coloca uma comparação entre relacionamento heterossexual e relacionamento entre lésbicas, e sempre colocando o relacionamento entre lésbicas como um relacionamento superior ao relacionamento heterossexual. E o que a gente vê é totalmente um incentivo à questão da homoafetividade, como dizem, entre mulheres. Nos Estados Unidos, em 1963, Betty Friedan ela escreve A Mística Feminina, que ela fala que a mulher ela precisa de consumir porque a vida no lar é muito entediante. Então ela é uma que incentivava o consumismo. Falava também que as mulheres precisavam de algo além do que o lar. E ela também foi fundadora de um grupo pro aborto. A segunda onda teve seu auge em 1970 e Gloria Steinem, que eu vou passar, essa daí, ela escreveu a revista Feminina e o tema principal dessa revista era ataques direto ao casamento. A frase mais conhecida dela é que algumas mulheres estão se tornando os homens com quem queríamos nos casar. Então por aí a gente já vê como o movimento feminista influenciou nessas questões, porque o movimento feminista ele cresceu muito. E com essa expansão do movimento feminista, todas essas ideias foram sendo implantadas. E outra coisa que ela também trazia, que é uma frase muito conhecida dela: mulher livre é alguém que faz sexo antes do casamento e tem um emprego depois dele. Ela, como ela era muito famosa, ela fez conhecida a frase da Irina Dunn, que é uma feminista australiana, que é: uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Então, desde o início do movimento feminista, e a gente vê reafirmando aqui na segunda onda, a segunda onda começou a trazer as pautas LGBTs para o movimento mesmo. E em 1970 surge o feminismo lésbico, que é a reafirmação de tudo aquilo que a gente falou, e colocando que as mulheres deveriam colocar todas as suas forças com outras mulheres, e não os relacionamentos heterossexuais. E então tem a terceira onda, que é a que a gente tem até hoje, que teve seu início nos anos 90, e a Jennifer e a Amy Richards, que elas eram filhas de feministas da segunda onda, elas escreveram manifestos Mulheres Jovens, Feminismo e o Futuro. E elas propunham, primeira coisa, eliminar a instituição casamento tradicional, que a gente conhece hoje, e tornar disponível o casamento para pessoas do mesmo sexo. Elas propunham também uma redefinição de família, que família não precisa de ter laço de sangue, família a gente escolhe a família que a gente quer, então se eu sou um casal gay, eu posso ser uma família, e elas propunham que isso fosse aceito pela sociedade. E elas rejeitavam qualquer religião monoteísta que tenha um Deus como pai.
Durante o movimento feminista todo, desde a primeira onda, se a gente for estudar a fundo todas essas líderes feministas, todas elas rejeitam qualquer religião que tenha um Deus como pai. A maioria delas, algumas até acreditavam em Deus, e durante esse processo de imersão no feminismo, elas se afastaram e se tornaram, ou partiram para o ateísmo e seguiram essa linha. Posteriormente, que é o mais atual, a gente tem o feminismo, que é o que o pessoal tenta diferenciar, o feminismo do feminismo, mas na minha concepção é só uma diferenciação teórica, porque na prática é a mesma coisa. O feminismo, teoricamente, propõe a igualdade entre homens e mulheres, e o feminismo diz que as mulheres são seres superiores aos homens. Isso é o que o feminismo propõe. Tem mais slide ou o menino cortou? Gente, essas cenas, eu sei que algumas cenas são um pouco chocantes, mas é o movimento feminista, então, como aqui só tem adultos, eu resolvi mostrar. Em 2008, surge na Ucrânia o Fêmen, que é um movimento feminista, que fala que as mulheres são seres superiores aos homens. Inclusive, uma líder dessas feministas do Fêmen, em São Paulo, que é a Sarah Winter, não sei quem conhece ela. Ela, graças a Deus, também foi alcançada pela graça, e hoje ela fala sobre esse tema. E em 2011, pode passar, surge a Marcha das Vadias. A Marcha das Vadias, ela surgiu no Canadá, quando um policial falou para as jovens universitárias que a forma como elas se vestiam podiam influenciar no estupro. Elas ficaram muito revoltadas e elas falaram para aquele policial que se ser livre é ser vadia, então somos todas vadias. Esse é o lema da Marcha das Vadias. Inclusive aqui em Brasília todo ano acontece a Marcha das Vadias. Eu fiz parte dela, da Marcha das Vadias, da construção da Marcha das Vadias, acho que 2010, 2011. Não, 2011, Marcha das Vadias. E são afrontas ao Evangelho, assim, eu não participei de nenhum ato do movimento feminista que não tivesse afrontas ao Evangelho. Aqui a gente vê uma criança escrevendo, eu vou falar uma palavra menos feia, que está aqui, prostituta sim, submissa nunca. Onde é que a gente vê falando sobre submissão? Na Bíblia. É um ataque direto ou não é o Evangelho? E uma criança carregando esse cartaz. Eu vi essa criança carregando esse cartaz porque eu estava no dia. Ali a gente tem outra com a plaquinha 100% vadia. Aqui sou eu. Aqui sou eu também, com batuquinho lá, aqui também sou eu. Aqui a gente tem uma feminista travesti, essa daqui é uma travesti, cuspindo. A gente sabe que ali não é Cristo, mas aquilo representa o Evangelho, né? Na concepção deles. Ela cuspindo. Aqui, eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero. Aqui é uma feminista pegando um crucifixo e colocando na região das nádegas. Aqui a gente tem tire sua cruz da minha vagina. E aqui um caso que ficou muito conhecido, que foi aquela transexual que ela se crucificou em forma de protesto, né? E isso também faz parte do movimento feminista. Enfim. Outra palavra de ordem que elas falam bastante também é: eu beijo homem, beijo mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Além disso, o movimento feminista moderno, uma das pautas, eu trouxe só as pautas mais relacionadas a esse assunto, tá? Uma das pautas é a questão do sexo radical, que é o incentivo da vulgaridade, e a pornografia como empoderamento. Tanto o consumo da pornografia, quanto mulheres pornográficas. Né? Essa é uma das pautas também do movimento feminista. O que me deixa muito confusa com relação ao movimento feminista é porque casos de estupro e violência contra a mulher estão relacionados com a pornografia. Então, com o consumo de pornografia. Então, como a gente incentiva a pornografia e, ao mesmo tempo, a gente quer lutar contra uma coisa que incentiva aqueles atos, né, de estupro e violência contra a mulher. Como a gente viu, desde a primeira onda feminista, temos um ataque direto ao casamento, e a partir da segunda onda, uma maior masculinização da mulher. O homem já é colocado como opressor, machista e responsável pela indignação feminina. E, por fim, aquela frase: algumas mulheres estão se tornando os homens com quem queríamos nos casar. Temos um total incentivo a relações entre mulheres. E no final da segunda onda, isso foi super reforçado pelo feminismo lésbico.
E hoje, quando a gente vê algumas moças entrando na Universidade Federal, como eu sou daqui de Brasília, então eu tenho propriedade para falar, principalmente na área de humanas, a gente vê como essas meninas se transformam. Elas entram na faculdade umas ladies, principalmente se elas forem de cursos de serviço social, não é nenhum preconceito com esses cursos, história, de universidades federais, elas começam com a questão da aceitação, né, começam com pautas sociais, e aquilo vai evoluindo, até que elas começam a se transformar, ou elas vão seguir dois caminhos, as que não se salvam dessa regra. Ou elas vão viver um amor livre, que é ter muitos parceiros, ou elas vão seguir para a questão da homoafetividade feminina. Elas vão começar a se relacionar com mulheres. Se vocês conhecem alguém que entrou na universidade nessas áreas e essa pessoa não se corrompeu, dê glória a Deus pela vida dela. Porque isso é um incentivo muito grande nas universidades. Esse foi um resumo, bem resumido, do movimento feminista. Mas se a gente for parar para pensar, onde foi que o feminismo começou? Não como um movimento histórico, mas essa revolta das mulheres. Começou lá em Gênesis 3:1, quando Satanás, subvertendo a ordem da criação, vai resolver com a mulher e não com o homem. E a mulher, por sua vez, ao invés de chegar para o seu esposo, que era a autoridade, ela mesma tomou a decisão dela. Aí começa o feminismo, não como movimento histórico, tá? Porque se a gente for para Gênesis 1:27, diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em lugar nenhum na Bíblia diz que os homens são mais a imagem de Deus que as mulheres. Os dois foram criados à imagem de Deus. Os dois foram criados com as mesmas capacidades, porém criados com funções diferentes. Os papéis que eles vão exercer são diferentes, mas coisas que as feministas falam que a Bíblia é machista, que a mulher é inferior, um ser inferior ao homem. Em lugar nenhum na Bíblia a gente vê isso. A gente vê que a mulher tem um papel diferente do homem. Eles vão exercer papéis diferentes. E seguido lá da ação da Eva com o começo do feminismo, a gente tem a queda. E a queda, ela distancia o homem de Deus. E então o homem passa a viver para suas próprias vontades egoístas, distanciando-se um dos outros e subjugando uns aos outros. O feminismo diz que o homem é o problema das mulheres, que a causa do problema das mulheres é o homem. E a Bíblia diz que o pecado é o problema. O pecado é a razão porque os homens têm oprimido as mulheres e as mulheres usurpado os homens. Ser homem ou ser mulher não é o problema. O pecado é o problema. O feminismo surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Mas o feminismo também surgiu porque as mulheres pecaram em resposta aos pecados que foram cometidos contra elas. Mas há esperança. Mesmo a gente sabendo que a gente vive num mundo caído, num mundo que acontece todas essas coisas, a nossa esperança é em Cristo. Só Cristo nos tira da escravidão do pecado e nos permite a restauração completa dos nossos relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com o próximo. Cristo é a verdadeira libertação, tanto para homens quanto para mulheres. E a grande verdade é que nós, mulheres, nunca encontraremos plena satisfação em nada a não ser Deus. Nada que a gente busque nos satisfazer vai nos satisfazer. Nossa satisfação plena tem que estar em Deus. E nós precisamos desesperadamente de Deus. E nunca conseguiríamos substituir nenhuma das nossas necessidades pela essa necessidade que temos de Deus. E que a nossa satisfação realmente esteja nele. O nosso desafio de verdade é viver Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes da gente falar sobre qualquer tema, a gente tem que pensar sobre esses temas à luz da Bíblia. E quando Romanos diz que a gente não deve nos conformar com este mundo, diz que a gente não deve tomar forma desse mundo. O nosso modo de julgar as coisas não deve ser o modo que o mundo julga.
deve ser à luz do que a palavra diz. Nunca devemos nos encaixar no estilo de vida que o mundo nos ensina. Sempre devemos colocar tudo em nossa vida à luz do que a palavra de Deus diz. Nada na vida é neutro. Nada. Ou as coisas glorificam a Deus, ou as coisas envergonham a Deus. Por isso, eu chamo a atenção para aquilo que a gente tem feito nas nossas vidas. Como o pastor falou, a questão da televisão. O que a gente tem assistido? Será que a gente tem nos amoldado as coisas deste mundo? Será que a gente tem permitido pornografia disfarçada, entrar em nossas casas? Com as novelas que a gente assiste, com as séries? Será que as irmãs, quando elas se reúnem para conversar, será que aquelas conversas glorificam a Deus ou será que elas estão falando mal das outras irmãs? Ou falando mal dos pastores? Será que o nosso ciclo de amizade tem glorificado a Deus ou tem envergonhado? Será que quando a gente senta para comer, será que a gente tem glorificado a Deus da forma como a gente se alimenta? Porque a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Será que a forma como a gente tem comido tem sido de acordo com o que o mundo diz ou de acordo com o que a palavra diz? Tudo em nossa vida que seja pautado pela palavra, que passe pelo crivo da palavra. E nenhuma de nós, mulheres, precisamos nos afirmar como feministas para defender os direitos das mulheres. É nossa obrigação como cristã não fazer parte do movimento feminista, mas defender as mulheres. Não só as mulheres, né? E a melhor forma de combater qualquer tipo de opressão é sendo cristão de verdade. Tanto homens quanto mulheres. Era isso que eu queria trazer para vocês sobre feminismo. Agora eu vou contar um pouco do que o pastor contou resumidamente. Você pode colocar o outro slide, por favor? Que é um pouco do que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Esse é o versículo da minha vida, que é: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Pode passar, por favor. Eu nasci num lar cristão. Meu pai era pastor, minha mãe era pastora. E quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu fui abusada sexualmente por um dos meus primos, que ele era mais velho que eu. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, meu pai tinha uma congregação pequena, só ele tinha carro, então no final do culto ele saía para levar as pessoas para casa, as pessoas que não tinham carro. E em uma dessas viagens eu estava deitada no banco de trás do carro e meu pai foi deixar a líder do louvor, ela estava sentada no banco da frente, e quando ele parou na porta da casa dela, eles começaram a se beijar e eu assisti aquela cena. Aquela cena me perturbou durante muito tempo e a partir daquele momento eu comecei a odiar Deus. Eu comecei a odiar meu pai, eu comecei a odiar a igreja e tudo relacionado a Deus. Durante um tempo eu tentei me relacionar com homens, mas toda vez que eu tentava, eu pensava que aquela pessoa ia fazer comigo a mesma coisa que meu pai fez. Eu não conseguia me relacionar com homens. E daí o tempo foi passando, eu fui crescendo, eu me tornei a pior inimiga do meu pai dentro de casa. A gente tinha brigas recorrentes e brigas muito feias. E uma dessas brigas, eu estava chegando da escola e eu discuti com ele e ele falou pra minha mãe mais ou menos assim: você escolhe ou a sua filha dentro de casa ou eu. Como ele era o mantenedor da casa, eu falei: não, eu vou sair. E eu saí. E fui morar com umas amigas minhas lésbicas. E foi aí que eu tive minha primeira namorada. Isso na época eu tinha uns 16 anos também. Mais ou menos 16 anos. E morei um tempo com essas meninas. Depois eu voltei pra casa. Mas continuei nessa prática. Eu mesmo ia pra igreja, como o Jordan falou. A gente vai pra igreja, mas continua aquele desejo, porque aquilo não foi tratado no nosso coração. Não conseguia ficar mais de 6 meses na igreja. Era o tempo máximo que eu conseguia ficar e depois eu já saía. Era uma rebeldia muito grande. E daí o tempo foi passando, eu passei no vestibular de engenharia florestal da Universidade de Brasília. E pode passar? Daí eu comecei muito nobres, como por exemplo, na época estava tendo a reforma do Código Florestal
E então a gente estava indo lá na Câmara dos Deputados pode deixar, volta, fica nessa daí, por favor. A gente estava indo lá protestar contra o desmatamento. É uma causa nobre. Nós, como cristãos, deveríamos ter responsabilidade com relação a isso. Mas o problema era o que tinha por trás disso. Depois veio a campanha permanente contra o uso de agrotóxicos, uma causa muito nobre também. A propósito, o agrotóxico faz muito mal. Mas o problema era o que tinha por trás disso. Não bastante, pode passar. Eu fiz o WAVE, que é o Estágio Interdisciplinar de Vivência. Eu passei mais ou menos 20 dias num acampamento e assentamento do MST, onde eu aprendi muito sobre o movimento sem terra, eu aprendi sobre marxismo, eu aprendi sobre todas essas doutrinas da esquerda e comecei a estudar bastante isso. Inclusive, comecei a estudar o feminismo. Me tornei primeiro uma ativista feminista. Depois, com isso, eu me tornei uma feminista, como a gente brincava na época, né? Feminista sapatão. Inclusive, eu tô aqui com um cartaz escrito Anarco-Sapatão contra a Opressão. E esse aqui é um dos professores da universidade. Como eu falei, eu fiz parte da Marcha das Vadias, né? Da construção da Marcha das Vadias. E eu fui evoluindo nessa questão. Depois eu quase fui... Pode passar? Quase fui presa na Câmara dos Deputados inúmeras vezes. Na época, o pastor Marco Feliciano, ele era presidente da Câmara dos Direitos Humanos. E como ele tinha umas propostas que eram muito contra a comunidade LGBT, então a gente ia muito protestar lá na Câmara dos Deputados. Eu quase fui presa inúmeras vezes. Aqui a gente... Porque o movimento, tanto o movimento feminista quanto o movimento LGBTs, eles aceitam qualquer religião, menos o cristianismo. Aqui a gente estava com o pessoal da Umbanda e Candomblé. Aqui é o Lázaro Ramos, aqui a gente protestando lá em frente ao Senado. Aqui era eu, na época do Fórum Feliciano, aqui também no Senado. E eu era do PSTU, não sei se vocês conhecem, Contra Burguês, Vote 16. Eu era desse partido, eu era militante desse partido. E, como o pastor Ayrton diz, a gente pode escolher as nossas atitudes, mas a gente não tem como escolher as consequências das nossas atitudes. E junto com toda essa fama feminista, essa fama ativista LGBT, vieram as consequências. Pode passar, por favor? Eu comecei com uma pequena depressão. Depois eu desenvolvi um transtorno de personalidade borderline, onde eu mutilava todo o meu corpo, eu me cortava todinha. Em todas as partes do meu corpo você encontrar um corte. Eu não sei se o Glauber já chegou a me ver com os braços cortados. Acho que a gente conheceu antes dessa parte. Foi, né? Aí... teve uma época que os cortes já não adiantavam mais, não aliviavam aquela dor interna que eu tinha. Então eu me queimava, me cortava, passava a lâmina e depois eu vinha com o isqueiro e queimava aquela lâmina, aquele corte, para tentar aliviar aquela angústia que eu tinha. Não satisfeita, vieram as ideações suicidas e algumas tentativas de suicídio também. Algumas eu fazia para chamar atenção, queria manipular meus pais, então eu fazia. Mas algumas eu realmente queria morrer. E graças a Deus que nenhuma deu certo, né? Senão eu não estaria aqui. Glória a Deus. E daí foi... Eu procurei em muitos lugares a resposta para os meus problemas. Eu fui no João de Deus. Não sei se vocês conhecem o João de Deus, aquele médium que foi preso. Eu não fui abusada por ele, graças a Deus. Porque eu era uma pessoa muito trevosa. Então, lá no João de Deus, todo mundo usa branco, mas eu só usava roupa preta. Então, eu era a única pessoa de preto lá no João de Deus. E daí, quando ele foi fazer aquela reza que ele faz lá para as pessoas, ele só olhou assim pra mim e me passou um remedinho lá que ele passa pra todo mundo. E nem me mandou pra ir pra nenhum outro lugar. Acho que ele me achou muito trevosa, graças a Deus. Daí, eu fui também no Santo Daime, com meu primo Ismael, que você conhece. Eu fui com ele no Santo Daime também, achar que talvez lá eu encontrasse a solução para os meus problemas. Não encontrei. Fui e me internei no São Vicente, o antigo HPAP. Me internei, conversei com o médico, me deu um sossego-leão. Daí, quando eu entrei lá na jaula, só quem conhece o hospital psiquiátrico sabe a realidade do que é um hospital psiquiátrico. O Jean fez estágio lá e sabe que não é fácil. E teve uma hora que eu tava desesperada querendo sair do hospital. Daí eu comecei a segurar assim na grade, que a gente fica tipo numa jaula que a gente chama,
que quando a gente chega, a gente fica em observação. Os enfermeiros ficam de fora, essa parte é toda cheia de grades. Aí tem as macas, onde os pacientes com comportamento violento ficam amarrados. E eu tava lá porque era meu primeiro dia, então eu tinha que ficar lá. Daí eu comecei a chorar desesperada, porque eu não queria ficar lá. Eu tinha acabado de entrar, mas eu já tava doida pra sair. Aí eu segurando assim na grade, comecei a chorar. Aí o enfermeiro falou assim pra mim, segurou meu braço, até machucou meu braço na hora. Se você não parar, eu vou te amarrar igual aquela dali. Aí eu fui, fiquei com muito ódio do enfermeiro, porque ele realmente machucou meu braço. E fui deitar na cama, tomei o Sossego-Leão e dormi. Aí, no outro dia, de manhã, eu fui conversar com a médica. A médica viu que eu estava menos surtada do que todas as pessoas que estavam surtadas lá. Ela me deu alta. Daí, esse enfermeiro que me machucou foi o que confirmou para o assistente social ligar para minha família me buscar. Só que o contexto que eu estava no hospital psiquiátrico era, eu estava com 126 quilos, a roupa do hospital não servia em mim, então eu estava amarrada num lençol. Eu estava careca, toda cortada, toda queimada, amarrada num lençol. Eu estava personificação da loucura. E daí meus pais foram me buscar, só que aí a médica falou que eu não podia ir porque eu estava sem roupa. Eu não podia sair amarrada no lençol do hospital. Aí meus pais foram pra casa e falaram assim, não, a gente vai voltar pra te buscar à tarde. Aí eu falei, tá bom. Aí chegou a tarde, a médica de tarde tirou a minha alta. Falou que eu tinha que ficar, porque tinha menos de 24 horas, não, tinha 24 horas que eu tava lá, e eu não podia nem receber visita, que era só com 48 horas. Daí uma das meninas surtadinhas que estavam lá, falou pra minha mãe que ela viu que eu tava desesperada pra sair, eu até brinco, né, que eu tava louca pra sair do hospício. E aí ela viu esse meu desespero e ela falou, não, tem um termo aí que se sua mãe assinar, dá pra ela te tirar daqui, que ela vai ser sua responsável legal. Se eu me matasse, a partir daquele momento que minha mãe assinasse aquele termo, ela ia responder criminalmente. Aí minha mãe, minha tia, essa que o pastor Ayrton falou, meu pai e minha irmã. Aí meu pai e minha irmã falando, fica. E aí minha mãe e minha tia, não, vamos tirar ela daqui. Aí eles vieram com uma proposta pra mim indecente, que eu falava que na época era uma proposta indecente, porque eu continuava odiando cristão, odiava pastor, odiava tudo relacionado a Deus. Daí chega minha mãe e minha tia e fala bem assim, a gente tira você daqui se você fizer aconselhamento com o pastor Ayrton. Eu já tinha um ranço do pastor Ayrton, porque meu pai assistia uns vídeos dele lá, que ele colocava lá de homossexualismo, que eu ficava revoltada, e eu odiava a risada do pastor. Pastor, vou ter que imitar. Aí o pastor naqueles vídeos, aquela risada me irritava, porque o pastor Ayrton tem uma risada muito peculiar, né? E aquela risada nos vídeos me irritava muito, então eu já não gostava do pastor Ayrton. Mas eu ia ter que ir lá fazer aconselhamento com ele. Meus pais, eles foram muito sagazes, porque eles sabiam que se eu não fosse direto pra lá, pra poder ter esse primeiro contato com ele, eu ia fugir. E nunca ia voltar no aconselhamento. Daí eles me levaram direto. Saí do hospital direto, do Agapap, direto lá pra casa onde o pastor fazia os aconselhamentos. E o pastor Ayrton, todo legal comigo, todo gentil. Ô, Dani, que legal, o que te traz aqui? E eu muito simpática. Então, eu tô aqui obrigada. Aí eu e o pastor. Eu tô aqui obrigada. Eu não gosto do pastor. Não vou fazer nada do que o senhor me disser pra fazer, porque eu tô aqui obrigada. E não me chama para ir para sua igreja. De fato, até hoje ele não me chamou, mas eu sou membro da igreja dele. E, enfim, começou a questão do processo de aconselhamento bíblico. No começo eu não gostava muito, então eu ia sempre com temas polêmicos, né? Eu chegava, pastor, a Bíblia é machista. Aí eu ia lá com as minhas pesquisas e ele vinha e me desconstruía, mostrando que não tinha machismo na Bíblia. Aí depois eu, pastor, já até Jonas e Davi, pastor, eles tinham um caso, né? Aí o pastor, não, peraí, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz. E foi assim que foi começando o meu processo de aconselhamento bíblico. 3 meses depois de aconselhamento, da gente só com temas polêmicos, eu cheguei, eu era praticamente um homem, né? Aí eu falei assim, pastor, não sei se o senhor percebeu, mas eu sou lésbica. Será que ele tinha percebido, gente? Olha como é que eu era um homem. E daí ele falou, aí eu falei, e o que a Bíblia diz sobre isso?
Aí ele me explicou a questão, que tem até um vídeo, se vocês quiserem assistir, é o que é normal, tem esse vídeo no YouTube, que é o resumo do que ele falou pra mim. O senhor gravou o vídeo depois do dia que a gente conversou, não foi, pastor? Então é muito legal, porque aquela explicação ele fez pra mim. Não tenho tempo de explicar, porque é muito grande, mas em resumo se você acredita que tudo veio do acaso, se você acredita no evolucionismo, faz sentido, porque tudo veio do acaso, então nada faz sentido, você pode fazer o que você quiser. Mas se você acredita que você foi criado por Deus com um propósito, tudo tem um sentido. E de acordo com o que Deus criou, não tem espaço para isso. E essas questões foram trabalhadas durante esse processo. Graças a Deus eu fui alcançada por Cristo. E o tempo foi passando e eu comecei a estudar o calvinismo. E a gente brinca que quando a gente começa a estudar o calvinismo, a gente quer calvinizar todo mundo. E uma dessas calvinizações minhas, estava eu e meu pai, e a gente estava falando, acho que era sobre predestinação, não tenho certeza, era predestinação ou era eleição. E daí eu comecei a discutir com meu pai, e eu fiquei nervosa, porque eu queria que ele acreditasse naquilo que eu estava falando. Daí eu comecei a gritar com ele. Foi quando o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: a sua teologia é mais importante do que o mandamento honrar pai e mãe? Naquele momento, o meu mundo caiu e eu fui, liguei pro pastor, mandei mensagem, não lembro. Falei: pastor, e agora? Aí o pastor: vai lá, pede perdão pro seu pai, que bom que o Senhor falou isso no seu coração. E a partir daquele momento eu conversei com meu pai, pedi perdão pra ele, e Deus começou a restaurar a nossa relação como família. Pode passar, por favor? Na época eu tomava 8 medicações psiquiátricas e no começo do aconselhamento, bem no comecinho, lá naquele início que eu esqueci de contar, o pastor Ayrton falou pra mim assim, eu já tomava um monte de medicação e ele falou pra mim assim: tem um neuro lá em São Paulo que ele é muito bom, eu confio nele mais do que eu confio nos psiquiatras. Aí eu falei: pastor, eu não tenho condições de ir lá. E a igreja se moveu, pagou minha passagem, pagou minha consulta, pagou meus exames, pagou minha estadia, pagou tudo pra eu poder ir. Aí eu fui lá nesse neuro, fiz a consulta com ele, ele mudou toda a minha medicação psiquiátrica e falou bem assim: você vai voltar aqui daqui 6 meses. E daí a gente vai ver como você tá, provavelmente você vai estar melhor e a gente vai começar o processo de desmame. Aí eu falei: tá bom. Cheguei em Brasília, fui no meu psiquiatra, e daí ele fez um joguinho emocional comigo, na época eu tava... Aí ele falou bem assim: o que você vai escolher? Fazer o tratamento comigo, que estou aqui pertinho, que posso te atender a qualquer momento, ou com o neuro que está lá em São Paulo? Aí naquele momento eu falei: não, vou fazer o tratamento com você. Suspendi a medicação que o neuro passou e fui usar a medicação que o psiquiatra já tinha me passado. E continuei com essa medicação. Resultado: eu tive um tumor na hipófise, que é a região da nossa cabeça que ela é responsável por controlar toda a nossa produção hormonal. E esse tumor, ele é um tumor comum, várias pessoas têm. A diferença era porque o meu era hemorrágico, então ele ficava o tempo todo sangrando. Eu fazia ressonância de 3 em 3 meses, eu ia direto para o hospital. E nesse processo foi quando eu aprendi que Deus, ele é glorificado também na doença. Que se ele permite que a gente tenha uma doença, não que ele vai dar a doença pra gente, ele permite que a gente tenha aquela doença, como a gente vai responder? A gente vai responder biblicamente ou a gente vai responder murmurando, a gente vai se afastar de Deus porque Deus permitiu que a gente tivesse aquela doença? E nesse processo eu entendi, minha família é muito da determinação, né? Você tem que determinar para você ser curada. E eu falava assim: tia, eu não vou determinar. Se Deus quiser me curar, ele vai me curar. Se ele não quiser, ele vai me dar força para eu passar por todo o processo de cirurgia, de tudo que seja para a glória dele. E graças a Deus esse tumor foi regredindo, até que ele hoje é tão pequenininho, que a única sequela que ele deixou foi o hipotiroidismo. E na época os médicos falaram que eu nunca ia poder ter filhos. E pode passar. Graças a Deus, Deus restaurou minha família, restaurou o meu relacionamento com meu pai. E meu pai, ele era renal crônico, ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Então os rins dele não funcionavam. Então ele tinha uma vida um pouco debilitada e a gente tinha que estar sempre com ele em hospital. Na época eu trabalhava num call center de um banco
que é o banco amarelinho, que eu não posso falar o nome. E daí eu tava lá nesses atendimentos e a minha chefe, a minha supervisora, tava ouvindo as minhas ligações. Daí o sistema chama e eu fazia parte da central de cobranças do ativo. A gente que liga para as pessoas. O sistema liga e a gente faz a abordagem. Daí ligou para uma pessoa e eu falei: bom dia, meu nome é Daniele Carvalho, eu sou do setor de cobranças do Banco do Brasil. E eu tenho uma proposta aqui, confirmei os dados, todo o protocolo, e perguntei para ela se ela podia pagar a dívida dela em até 3 dias. Aí ela começou a chorar no telefone, falou que ela tinha perdido tudo, porque na época tinha tido a tragédia de Mariana. Então ela tinha perdido tudo na tragédia. Ela falando comigo, chorando no telefone, minha supervisora do lado. Eu tinha que oferecer 5 dias úteis, tinha que oferecer pagar com cheque, pagar com cartão e reescalonamento. É o protocolo. Independente se a pessoa chora, se a pessoa falou que está morrendo, você tem que passar todo o protocolo. Eu peguei, desliguei e falei bem assim: tudo bem, então, quando a senhora tiver condições, a senhora entra em contato com o banco. Porque eu pensei, eu vou exercer o protocolo do meu trabalho ou eu vou exercer misericórdia? Eu sou cristã, como que eu não vou ter misericórdia na vida dessa pessoa? Daí, isso me causou a demissão. Essa ligação eu fui demitida porque eu não segui o protocolo do banco. Graças a Deus, porque quem trabalha em call center sabe como é ruim trabalhar no call center. Mas era o emprego que Deus tinha me dado e eu tentava fazer o melhor de mim lá. E foi muito bom eu ter sido demitida porque eu pude cuidar do meu pai nos últimos meses de vida dele. Inclusive no último dia de vida do meu pai, quem estava com ele no hospital só era eu e ele. Eu fui a última a falar com meu pai, a me despedir e a poder olhar de novo nos olhos dele quando ele estava ali quase morrendo e falar: pai, eu te amo. E poder ver nos olhos dele que ele também me amava. Eu sou muito grata ao Senhor porque tanta gente morre brigada com seus pais por tão pouco, e Deus foi muito misericordioso comigo, que além de ter transformado tudo isso na minha vida, ainda me permitiu viver esse tempo com meu pai. E depois de um tempo que meu pai faleceu, eu conheci um macho alfa lenhador que está aqui na minha frente. Pode passar, por favor? Eu também lendo esse livro do pastor Alex, As Dimensões dos Relacionamentos Humanos, da editora Sebi, eu entendi a questão de comer para a glória de Deus, entre outras questões na vida, que a forma como a gente se alimenta tem que ser para a glória de Deus. E eu consegui eliminar 56 quilos, acho que o Glauber me conheceu bem obesa, né? Aí você não chegou a me ver magra, né? Mas eu engordei de novo porque eu casei, casamento é isso, né? Aí, consegui eliminar, mas eu como ainda, tá, gente, pra glória de Deus. As pessoas têm que entender que comer pra glória de Deus não é sinônimo de magreza. Cada pessoa tem um biotipo e a gente tem que respeitar o biotipo dado por Deus, tá? E pode passar agora. Então, conheci o Jean, macho apoiador, e daí lá na igreja não tem namoro, né? Quando eu cheguei pra apresentar o Jean pro pastor, pastor, tudo bem. Quando é que vocês vão casar? Aí o Jean: não, pastor, eu tô pensando daqui uns 2 anos, mais ou menos, que é o tempo que eu vou me estabilizar. Aí o pastor: deixa eu te contar uma coisa do mundo real. Você nunca vai se estabilizar. No próximo aconselhamento eu quero a data do casamento. Era na próxima semana. Contexto: eu estava desempregada, tinha acabado de perder meu emprego, meu pai tinha acabado de falecer, o Jean estava terminando a faculdade, eu larguei a UNB, desisti da UNB, do antro da Babilônia, e a gente: tá bom, vamos marcar. O pastor falou, eu não lembro, acho que você falou que era menos de 1 ano, né, que a gente tinha para casar. Daí a gente marcou a data e pensamos assim: e agora? A gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Mas o pastor tinha falado pra gente: quando vocês marcarem a data, se for de Deus, as coisas vão acontecer. E a gente ganhou praticamente quase tudo do nosso casamento. Algumas coisas eu fiz, meu vestido eu ganhei da minha tia dos Estados Unidos, a gente ganhou a decoração, a gente ganhou a geladeira, o pessoal da igreja se juntou e comprou a geladeira, comprou a máquina de lavar, a gente ganhou o fogão. Então, tipo, o nosso casamento foi um milagre. Não teve festa assim, mas teve a cerimônia na igreja. Foi muito lindo, eu achei muito lindo. O processo do meu casamento foi um processo que Deus me mostrou que não existe o negócio de que noiva que manda, que o desejo da noiva tem que prevalecer, a ponto de eu falar assim: tia, mas eu quero isso pro meu casamento, mas quem tá pagando sou eu, então vai ser do jeito que eu quero. Eu falei: amém, Deus. Deus trabalhou muito, muito, muito meu ego durante o meu antes do casamento, o preparo do casamento. E o Senhor tem cuidado da gente muito mais do que a gente merece, muito mais do que
a gente possa imaginar, assim, Ele surpreende a gente em meio a todas as dificuldades que a gente enfrentou no nosso casamento, principalmente financeira. O Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem suprido. E daí agora que a gente estava numa crise financeira bem ferrenha, o Senhor nos agraciou com um bebê. Eu estou grávida. E eu sou muito grata ao Senhor, porque os médicos falaram para mim que eu não podia ter filhos. É uma gravidez um pouco arriscada, né? É uma gravidez de risco, porque o bebê está um pouco, o saco gestacional está um pouco abaixo do local onde ele deveria estar, o que facilita a chance de um aborto, mas eu creio que foi Deus que me deu, então se ele tiver que tirar, ele vai levar, porque é dele, né? Ele só deixou para que eu cuidasse, mas é dele, e se ele quiser que eu tenha uma gestação e que esse bebê nasça, vai ser, e que seja para a glória dele. E eu acho que eu já passei do meu tempo, mas vou falar só mais um pouquinho. Eu não sei se algum de vocês passa pelo que eu passei, ou se tem alguma mãe ou algum pai que passa pelo que minha mãe passou, mas que a esperança de vocês não esteja nas pessoas, que a esperança de vocês esteja em Deus. Eu não sei se você passa por alguma doença, alguma coisa assim. Então que a sua esperança esteja sempre em Deus. E que a sua resposta seja sempre a resposta bíblica. Todos os dias a gente passa por situações onde a gente pode escolher o caminho de Deus e o caminho do homem. E que as nossas escolhas diárias sejam como a gente leu, que não seja através do que o mundo nos diz, mas que seja através do que a palavra diz. Todas as nossas escolhas. Antes eu falava para as mulheres: mulheres, saiam de casa, vão seguir os seus sonhos, vão ser independentes, vão ser empoderadas. E hoje a minha indicação para as mulheres é: mulheres, façam aquilo que o Senhor criou vocês para fazer. Cuide do seu lar. Ame o seu marido em submissão. É difícil ser submissa. Gente, olha como eu sei como é difícil. É uma luta interna para mim, porque eu fui criada praticamente um homem. Então exercer a submissão dentro do meu lar é uma luta diária. Mas a gente tem que obedecer. E eu nunca vou ser uma esposa excelente, como o livro Esposa Excelente. Mas o meu foco é esse. E que o foco de vocês também seja esse. Mulheres, priorizem os filhos de vocês. Priorizem o lar de vocês. Porque quando a mulher não perde o seu tempo, digamos assim, cuidando dos seus filhos, a vida vai cuidar. E o que a vida traz é o que vocês viram. É um pouquinho do que vocês viram. Então, que as mulheres se dediquem mesmo. Que, se for preciso, abra um pouco mão do padrão de vida elevado para cuidar dos seus filhos. Porque você vai deixar seu filho com uma babá e quais são os princípios que essa babá vai passar para o seu filho? E você pode ensinar os princípios certos para ele, que são os princípios da palavra. Vai colocar numa creche? O que essa creche vai ensinar para os seus filhos? Então, que essa seja a reflexão para as mulheres. Homens, vocês são sacerdotes do lar de vocês. E vocês não são para exercer autoritarismo. É para exercer autoridade bíblica. O papel de vocês é refletir Deus na casa de vocês, e não vocês mesmos. 99,9% dos casos de homossexualismo estão relacionados com a figura paterna. Então, que o Senhor conceda graça aos pais na educação dos seus filhos, às mães na educação dos seus filhos, os filhos em obediência aos seus pais, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Meu filho. Toda vez que eu falo isso, ele fica revoltado. Quando o Dani fez o exame de farmácia na semana passada, ela estava angustiada para me falar. Queria porque queria. Quando ela deu a notícia, eu disse: olha que coisa linda, eu vou ser avô. No caso do filhinho deles, ele não vai ter crise, né? Que nem o pastor do Bandeirante ali. Eu sou um pai na fé para ele, só que ele é 6 meses mais velho do que eu. E sempre que ele me encontra, ele me chama de pai. Pai pra cá. E a filhinha dele cresceu ouvindo ele me chamar de pai. E aí um dia ela chegou na igreja e passou a me chamar de vovô. E eu disse assim: você criou um problema para a cabeça da tua filha. Quando ela crescer, como é que ela vai entender que um cara mais novo que você é avô dela? Hoje ela está com 16 anos e ela continua me chamando de vovô.
Bênção de Deus, irmãos. Amanhã, Jordan trará então essa palavra de Deus sobre como Deus nos deu a sua palavra para libertar o homossexual. Logo após essa palavra de Jordan, eu irei dar uma palestra aos pais sobre a educação dos filhos para a afirmação da heterossexualidade. Nós estamos vivendo uma cultura onde seu filho, sem você saber, está sendo catequizado para ser um homossexual. E eu quero lhe alertar e mostrar amanhã essa questão e o que você deve fazer como pai e mãe para que seu filho não se desvie daquilo que é a sua natureza essencial, homem e mulher, nada mais do que isso. Cadê Vitor? Vem cá, Vitor. Eu quero fazer um pedido a você. É mais fácil. Mais prático. Quando o pastor Steve Gallagher esteve aqui 2 semanas atrás, estivemos em Cuiabá, ele falou no nosso seminário aqui. O pastor Steve Gallagher fez um convite para que Vitor ficasse 6 meses em Pure Life, porque há uma necessidade de traduzir o material agora de Pure Life para o Brasil. E Pure Life está entrando com esse suporte todo, mas nós temos a nossa parte no Brasil também. E nós precisamos, ele vai com custo zero para os Estados Unidos, vai ficar 6 meses lá. E inclusive na tradução do site, tudo que eles estão fazendo para o Brasil. Porém, irmãos, nós, no momento, a CEBI não tem como fazer um envio do Vitor. Nós não temos recursos financeiros para isso. Então, se porventura o Senhor Deus falar ao seu coração e você quiser amanhã fazer uma oferta para comprarmos as passagens dele, para que ele tenha esse tempo e possa servir ao Senhor ali, junto com... o Fred ainda vai estar lá, Fred, Jordan e outros irmãos, e tenham um tempo ali com o Senhor Deus também, porque ali é um lugar impressionante. Nós estivemos lá 2 meses, eu com minha família, e uma coisa muito impactante é quando você de cara chega lá. Há uma atmosfera espiritual muito diferente naquele lugar. É algo assim realmente fora do comum. Eu estou te falando, é você chegar lá e você sente que tem uma atmosfera espiritual diferente naquele lugar. É muito impactante. Minha igreja até brinca que a minha vida tem um antes e depois do Gallagher e do Pure Life. Diz que eu voltei mais pentecostal de lá. Ah não, Lúcia, há realmente uma presença. Então o Vitor vai ter essa oportunidade de viver 6 meses lá. Então se você sentir por Deus tocado a ajudá-lo, como diriam meus irmãos pentecostais, deixa Deus te usar. Vem, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado por você ter vindo. Amanhã você pode convidar outras pessoas. Ô Vitor, fica aqui, vamos orar ainda. Fica com pressa não. Você pode convidar outras pessoas, ok? É aberto. Na quarta e na quinta-feira, essa mesma conferência estará lá na Igreja Presbiteriana do Núcleo Bandeirantes. Então, se você tiver amigos que moram ali naquela região e você quiser convidar, procura na Igreja Presbiteriana Pioneira, a Núcleo Bandeirantes. Então vai ser feita lá essa conferência também. E no final de semana em Cuiabá. Tá joia? Então nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção dele sobre esse ministério que está chegando ao Brasil e por tudo aquilo que Deus já tem feito através do Ministério de Aconselhamento Bíblico da CEBI, através dos seus conselheiros. Hoje a CEBI tem quase 15 conselheiros certificados, treinados, lidando diariamente com pessoas com os mais diversos problemas, tanto da área da sexualidade, dos transtornos mentais, vida familiar, educação de filhos, uma equipe bem treinada que Deus nos deu. E estamos agora deslocando um desses conselheiros para servir ao Senhor em Cuiabá junto com o Fred a partir do próximo ano. Milton, faz essa oração por nós. Mesmo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te adorar nesta noite e dizer, ó Deus,
com o nosso coração totalmente rendido a Ti, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Coisa linda, Senhor, o testemunho que nós ouvimos aqui. Só o Senhor mesmo para fazer algo assim. Nosso coração se alegra e nós nos dispomos, ó Deus, a mais e mais buscar em Ti a solução dos problemas que se nos apresentam, Pai. Obrigado pela vida dos que aqui testemunharam. Obrigado por cada um dos que estiveram aqui, ó Deus, também tocando, cantando, entoando cânticos ao Senhor, ó Deus, e obrigado pela presença de cada um dos irmãos que aqui estão, que levem no seu coração, na sua mente, na sua vida, tudo aquilo que foi mostrado aqui, e que se volte somente para Ti, porque o Senhor tem a resposta para tudo. Pedimos a Tua graça sobre cada um de nós, que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite abençoada, de sono reparador, e que amanhã possamos estar aqui, ó Deus, mais uma vez para continuar diante do Senhor, sendo adestrados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.